pessoas incríveis, como é que vocês estão? Eu espero que todas estejam muito bem. Eu sou a Dado Martins e vocês com certeza já me conhecem. E sejam todas, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Recado Dado, o canal do empoderamento feminino, onde sempre, sempre uma mulher vai ajudar outra mulher. Aqui uma mulher convidada, ela fala sobre vários temas que eu tenho certeza que você está querendo ouvir. Eu só chamo mulher que tem uma experiência de vida maravilhosa e que vai dar um ânimo, vai dar um up na tua vida. E hoje, antes de eu apresentar a minha convidada, que já tem, desde o ano passado, né, que a gente está tentando fazer esse vídeo, mas tudo é no tempo de Deus, né, Samara? Hoje foi o tempo certo da gente fazer esse vídeo. Antes de apresentar, ela mesma vai se apresentar. Eu quero pedir para você que vem sempre no canal, que gosta de temas como esse, para curtir, para compartilhar e para se inscrever no canal. Você fazendo isso, você vai estar ajudando a amiga aqui, você vai estar ajudando ao YouTube a reconhecer que esse é um canal bom, que as pessoas gostam desse tipo de tema. E, né, gente, vamos dar uma moral, né, para os YouTubes brasileiros, para os YouTubes novos, né, Samara, que tá começando agora. O povo já tá cheio de dinheiro, vamos, né, abençoar as pessoas aqui. Sem mais delongas, depois que você já se inscreveu, eu quero primeiramente te agradecer, Samara, por você ter aceitado participar, trazer um tema que julgo eu ser muito importante. E queria que você se apresentasse para as meninas, para o pessoal do canal. Então, meu nome é Tamara, né? Eu moro em Curitiba, tenho 52 anos, sou cabeleireira, há uns 25 anos mais ou menos, né? E tenho uma trajetória aí bem grande aí de experiência, né? Sim, Pelo sim. nosso tema aí que a gente vai falar, né? Sobre casamento com estrangeiro, Sim. né? É um tema muito importante. Gente, antes de tudo, eu e a Samara, a gente se conheceu no avião. Nós estávamos voltando para o Brasil, né, Samara? Você estava voltando do país, né, do seu esposo. E eu, na época, qual é o país mesmo? É Bulgária. Bulgária, ela tava voltando da Bulgária e eu tava voltando na Alemanha. E nós sentamos juntas. E aí, né, mulher fala muito, né? Começamos a conversar. Ah, eu também namoro um estrangeiro, vou me casar. E aí nós pegamos os nossos contatos nas redes sociais e já se vão já alguns anos nessa mala. Que a gente tá. Acho que desde 2012, 13, por Foi aí. 2012, foi a primeira vez que eu vim pra cá, pra Alemanha. Então, minha querida, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Nós vamos falar sobre esse tema, porque, Samara, eu às vezes vejo que as pessoas botam muito glamour, né? Só glamour quando se fala em namorar e casar com estrangeiros, né? Mas a gente sabe que tem os percalços, tem as dificuldades, tem os choros. E eu gosto de mostrar que também tem uma parte que nem sempre as pessoas gostam de falar, né? Que são as dificuldades, são os contratempos, são às vezes coisas que você não planejou, né? Que quando você casa, você quer ficar com a pessoa, né, pertinho dela, mas às vezes as coisas vão para um lado que você vai contar um pouquinho da sua história para as pessoas conhecerem. Você tá pronta? Tô pronta. Então, Samara, você pode dizer pra gente como você conheceu o seu marido? Então, eu conheci ele através do Facebook. Ele curtiu umas fotos minhas, ele era amigo da família do meu cunhado, que também é búlgaro, né? Minha irmã mora também na Bulgária, né? Ela casou com um estrangeiro também. Então, eu conheci ele através da minha rede social, né? Então, ele foi assim, um contato assim, no início, foi meio tranquilo, ele curtiu uma foto minha com a minha sobrinha, porque também ele já conhecia ela, e eu acabei me interessando, né? Achei um homem bonito, charmosão, né? Estrangeiro, né? Então, daí falei assim, nossa, precisou conhecer esse homem, né? Aí a gente ficou se conversando, tentando se conversar, se falar por muito tempo. Ficamos 2 anos conversando. Não tinha como, assim, falar... Como é que eu vou falar assim? Falar corretamente, porque búlgaro é bem complicado, né? O búlgaro é uma mistura de
russo com polaco, então é bem complicado de falar. A gente inventou até uma linguagem própria, sabe? Era uma mistura de português, o inglês e mais o búlgaro, né? Que era foi bem assim, a gente falava na época, né, que era a linguagem do amor, sabe? A gente escutava, ele colocava as músicas que ele gostava, no Skype eu colocava minhas músicas, né? Então foi bem interessante, assim, sabe? Foi uma coisa assim que foi se criando um amor. Durante os 2 anos a gente foi criando um amor e eu acabei indo conhecer ele, conhecer a cidade onde ele morava. Fui visitar minha irmã também, né? Aproveitar a situação, visita a irmã e amor. Conhece o futuro, né? Aí, assim, foi um amor mesmo, assim, porque, na verdade, com relação a ter dinheiro, alguma coisa, ele não tinha nada. Ele era um aposentado da polícia lá da Bulgária, só que na Bulgária é o seguinte, lá eles não têm um salário de aposentado como no Brasil. Um aposentado do Brasil, hoje, um policial aposentado ganha o quê? Uns 5, 6 mil, até mais, né? Dependendo. Ele não, ele ganhava muito pouco. Ele ganhava em torno de R$600, vamos dizer, no mês. Só que isso, para nós aqui no Brasil, não vale nada, né? Só que lá, para eles, lá dava para sobreviver tranquilo, sabe? Porque o custo de vida lá é bem baixo, né? Então, eu conheci ele assim, sabe? Daí eu acabei indo para a Bulgária, conheci ele, me apaixonei, voltei para o Brasil, vendi tudo que eu tinha e voltei para a Bulgária para casar com ele. E como foi essa decisão de você ir para lá? Vocês conversaram? Foi nesse tempo que você ficou quanto tempo na Bulgária? Eu fiquei 1 mês na Bulgária. Ficou 1 mês. E você decidiu lá na Bulgária ou no Brasil? Como é que foi isso? Eu decidi lá. Que eu tinha que tomar um rumo na minha vida, ter uma pessoa, né, diferente, viver outras aventuras, já digo, né, assim, achei que, nossa, ia ser uma coisa boa, né? Uhum. Com relação ao meu trabalho, por eu ser cabeleireira, achei que eu poderia me dar bem lá, sabe? Também, né? Eu podia estar trabalhando, vivendo minha vida, uma vida mais sossegada, com o esposo, né? Mas foi bem complicado nessa parte aí de trabalho. E quando você voltou para o Brasil, você falou que vendeu as coisas, né? Vendeu para poder ter um valor, né? Uma renda para voltar e casar com ele. E como é que foi essa a adaptação lá? Você levou primeiro, você levou os documentos do Brasil para lá e casaram lá. Foi isso? Isso. Então, eu fui. Nesse período aí, demorei mais uns 8 meses para voltar de novo para a Bulgária. Nesse período, eu fiz tudo que pediam, né, para o casamento ser feito lá. Para eu poder, vamos dizer assim, para eu poder estar me regularizando, né, a situação lá. Daí pediram certidão de antecedentes criminais, certidão de nascimento atualizada, daí Sim. Tem que traduzir tudo. Tem que mandar tudo para... Eu mandava para São Paulo para traduzir, daí de São Paulo eles enviavam para Brasília, né, no consulado, tudo certinho. Foi tudo, gastei muito dinheiro para regularizar tudo. Aí, Também. Quando eu fiz tudo, pensei que tinha feito tudo, levei para a Bulgária para casar e já viver lá, né? Quando eu pensei que estava tudo certo, eles me pediram para voltar para o Brasil, porque tinha que fazer tinha que ter um visto para permanecer lá e casar. Então, daí eu vim para cá de novo para o Brasil, fiquei mais 1 mês no Brasil, tive mais essa despesa. Aí fiz toda a documentação que era necessário de novo, né, esse visto, e quase que não deu tempo, porque daí demorou muito para ser feito, sabe?
Eu falei assim, gente, eu preciso desse documento essa semana, eu já comprei a passagem, já preciso voltar e nada do documento, né? Meu E Deus. daí foi bem complicado, porque, tipo assim, a embaixada da Bulgária aqui no Brasil é horrível, sabe? Porque eles não se entendem e eles não entendem a gente. Caramba. Porque mesmo... Então é bem complicada. Aí o que aconteceu? Daí eu acabei conseguindo e voltei embora para lá. Quando eu voltei embora para lá, daí a gente se casou. Quer dizer, na verdade, eu tive que passar por um outro processo para poder casar com ele. Ai, meu Eu tive pai. que fazer vários exames, assim, para comprovar que eu não era louca, Caramba. né? Que era uma coisa bem complicada. Daí eles chegavam, tive que passar para o psicólogo, né? O psicólogo só perguntava assim, pagava a consulta e perguntava, você é louca? Eu falava, não, não sou louca. Meu Então era isso que eu tinha que Deus. falar para o psicólogo. Mas por que será Tive que que fazer exame. eles Eu não sei, explicam? porque Porque cada país, eu acho aqui que cada país tem uma norma, tem né? tem uma norma. Tive que fazer exame de sangue, É isso. sabe, para, sei lá, para ver se não tinha nenhuma doença contagiosa, alguma coisa que fosse impedir o meu casamento ou que eu fosse de repente passar alguma doença Meu estranha Deus. para eles lá. Uhum, uhum, Pois é, uhum. bem complicado. E como é que foi sua adaptação no país, ô Samara? Você falou que o idioma, eu acho que tem número, né, no alfabeto. Eu lembro que você me falou quando nós estávamos no avião. É Isso, bem difícil, isso. né? É, a adaptação foi complicada, né? A adaptação foi bem complicada porque aí, como ele era aposentado e ele tinha, vamos dizer assim, dias que ele trabalhava à noite, ele fazia um servicinho temporário, temporário não, ele trabalhava um dia, folgava 2. Nesses 2 dias que ele estava de folga, a gente ficava junto com os amigos. À noite eles faziam eles faziam assim uma mesa com aperitivos, e a gente comia, conversava, escutava música. Então eles falavam muito búlgaro comigo, e eu tenho a minha sorte é que eu tenho muita facilidade com o idioma, sabe? Porque aí eu comecei a aprender o básico com eles. O que Sim. eu não sabia, a gente acabava aprendendo. Com relação a números, saber valores, coisas assim básicas que a gente precisa saber, eu aprendi mais ou menos ali com eles. Porque o pior seria se eu tivesse que sair da cidade, ia me sair um custo de, vamos dizer assim, uns 3 mil reais para me aprender o idioma certinho deles. Meu Deus. Daí eu teria que ir para a capital, né? Sim, sim. Ou para Varna, que era uma cidade Mais próximo. maior também, que tinha o curso, né? Uhum, uhum. Porque não tem, gente, não tem mesmo. É difícil o português pro búlgaro, era bem complicado. Como era a comida, o clima? Fala um pouquinho pra gente. A comida era bem diferente, né? Eu tenho umas experiências assim meio que complicadas, porque eu tive até problemas no fígado, sabe? Porque lá eles bebem demais. E eles vão colocando bebida no teu copo e você tem que estar tomando. A cerveja é diferente, a bebida é bem forte, né? Agora, naquela época, que nem eu digo, né? Naquela época eu não conhecia Jesus, né? Eu não estava no Senhor, então eu bebia, eu fumava, então eu tinha uma vida diferente, né? Mas naquela época, assim, eles bebiam muita vodka, muito uísque, e daí comia muita salada, sabe? E você esperava uma coisa mais fortinha, né? E não vinha aquela coisa forte, né? Quando você ia visitar, nas primeiras visitações lá, não tinha aquela comida que nem a gente, o arroz, o feijão. Então era mais a carne em si, mas era bem depois da salada. Primeiro você tinha que comer uma bandeja lá de salada Meu Deus. e tomar a vodka e Vodka. Ih, ai, ai. o conhaque Bebida para forte, né? depois Bebidas você fortes. bebida forte, muito forte.
para depois, daí você não queria fazer feio, né? Porque todo mundo estava fazendo, você não ia fazer, daí fica aquela coisa meio complicada, né? Acaba... Daí acabei passando meio que mal do meu fígado um bom tempo lá, até a hora que eu decidi parar parar com essa bebedeira lá, vamos dizer assim. E o país, como é que é o país? As pessoas, eles são acolhedores ou não são? São frios? São um pouco parecidos com o povo brasileiro? Na verdade, eles são umas pessoas, assim, muito boas, muito sinceras, sabe? Eu achei, assim, que eles são pessoas que o que eles falam, o que é escrito, eles falam. Vamos dizer assim, como que diz aqui no Brasil, no fio do bigode, se ele falar uma coisa para você, é aquilo. Uhum. Eles são sinceros, eles não têm aquela enganação do povo brasileiro, sabe? Tipo assim, não tem o jeitinho brasileiro. Ou é ou não é. É igual aqui na Alemanha. São muito corretos. Eu costumo falar para os meus amigos e parentes que se você não quer saber de uma coisa, você não pergunte para um alemão. Porque ele vai ser sincero. Se ele achar que tá feio, ele fala. Se falar que não tá bom, ele fala. Ele não tem esse filtro não de, vou chatear, a pessoa vai ficar magoada. Não tem isso não. Isso. Então tem que... É verdade. Teve até um episódio uma vez que eu fiquei muito chateada com meu marido, porque eu tinha costume, assim, de comer diferente, né? Daí eu queria comer uma comidinha, tipo a moda brasileira, né? Aí eu peguei e cozinhei um arroz com alho, né? Só que o arroz de lá, gente do céu, era horrível. Era horrível aquele arroz de lá. É mesmo. Então ele tinha um cheiro muito forte, sabe? Então para você fazer qualquer comida lá, você tinha que misturar com a carne, tinha que misturar com muito tempero para poder ficar bom. Uhum. Só que eu não sabia até então no começo, né? Daí fiz um arroz puro. Meu Deus. Aí eu fiz aquele arroz puro, né? E ele não ficou bom, realmente ele não ficou bom. Aí ele chegou para mim e perguntou: o que você fez aí? Eu falei assim: eu fiz um arroz. Daí ele falou assim que aquela comida nem o porco não comia. Eita, fé. Nossa, aquilo me ofendeu pra caramba, né? Pensa, você tentando fazer o melhor teu ali e acabou, sabe, que ele não gostou e ele falou na lata. Na lata, sim, ele falou, né? Não, isso daí não presta, isso daí eu não gostei e tal. Caramba. Falei, tudo bem. E Samara, você falou um pouquinho do seu marido, como é que é conviver com um homem búlgaro? Como eles são carinhosos? Como é que é namorar um homem búlgaro? Você viu diferença para um homem brasileiro ou não viu? Fala aí para as meninas que talvez alguém esteja conversando com um búlgaro, né? Quem sabe? Olha, com relação a ele, comigo, assim, ele era uma pessoa muito especial, sabe? Ele era muito carinhoso, ele era uma pessoa que ele fazia de tudo para me agradar, apesar de ele não ter uma condição financeira, assim, muito boa, sempre ele estava me trazendo umas flores, sempre estava me trazendo um presentinho, fez de tudo para me agradar, a gente acabou conhecendo até, como você falou do clima, lá também tem a época que é bastante frio, que a gente pegou uns 30 graus negativos, como também pegava 40 graus, né? Uau. 40 graus, que daí lá tanto faz montanha quanto praia também tem montanha, neva e também faz muito calor. Uau. Tudo é o extremo lá na Bulgária, sabe? Ou é muito calor ou é muito frio. Uau, sim. Então, a gente chegou a ir para a praia, ficamos uns 15 dias, eu acredito que eram uns 15 dias mais ou menos, a gente ficou na praia, ele me levou para lá, eu ficava lá tranquila, sabe, era gostoso, ele fazia de tudo, daí fomos para a montanha, conhecer vários lugares históricos, na verdade eu acabei conhecendo muitas cidades lá da Bulgária, porque é um país pequeno, que nem tipo, que nem o Santa Catarina, assim, ele é pequeno. Sim. Então, para você conhecer, é rápido, né? Sim. Não é tão difícil. E acabei conhecendo tudo, ele me mostrou todos os lugares, ele me mostrava os costumes, as coisas que eles gostavam de estar vivendo. Então, ele foi muito especial para mim, na minha vida, sabe? Você ficou casada com ele quanto tempo, Samara? Quanto tempo? Isso. Você disse? Isso, quanto tempo? 9
verdade, eu fiquei morando na Bulgária durante um ano. Sim. Então a gente vai entrar Depois, no tema que logo a seguir, para a gente dar continuidade. Por que você voltou para o país? Porque você disse que você ficou um ano na Bulgária. Você precisou voltar para o Brasil? Você pode falar por que foi? O que aconteceu? então, na época, eu não tinha serviço lá, né? E eu estava me sentindo assim também meio deslocada, né? Porque eu não tinha trabalho. Então, como eu também mexo com a parte de artes manuais, eu fazia, para mim ocupar meu tempo lá, eu fazia crochê e tricô. E lá eles são muito tradicionalistas naquela parte de tipo assim, faço tricô, tem que ser tal coisa, né? Então, as coisas diferentes que eu mostrava, eu acabava até vendendo lá, sabe? Foi uma das coisas que eu fiz lá, foi o artesanato, né? Com crochê e tricô. Legal. Só que aquilo ali era pouca coisa, né? E eu tinha vendido meu salão aqui no Brasil e a moça que tinha comprado de mim, ela não conseguiu me pagar. Ela ficou durante esse tempo todo pagando aluguel, pagando as despesas, né, do salão, e ela não conseguiu me pagar o valor que eu tinha pedido para ela. Uhum. E daí ela ia deixar na casa da minha amiga, ela ia deixar tudo. Ela ia deixar toda a parte de salão, né? Que eram os móveis, eram os instrumentos, era tudo. Uau. Ela ia deixar na casa de uma amiga minha numa garagem, tipo largado, jogado lá. Poxa. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que voltar, né? Daí eu tomei a decisão e falei, não, eu vou voltar pro Brasil. Uhum. Daí ele, como ele era aposentado, ele resolveu de vir junto. Eu vim primeiro e um mês depois ele veio pro Brasil. Ah, ok. Tinha uma situação também da minha filha, tinha a situação da minha filha, que ela não estava muito bem de saúde na época. Uhum. A minha netinha, né, tinha um ano e pouquinho também, a minha filha estava se separando, estava indo morar na casa da minha irmã, assim, e aquilo ali como mãe, você sabe como que é, né? A gente acaba ficando nervoso vendo aquela situação, e como ela era de menor ainda, também me preocupei por isso, né? Uhum. Daí eu voltei pro Brasil. E ele veio junto, ele queria conhecer o Brasil, como eu tinha muito conhecimento, falei assim, não, vamos para lá, que lá pelo menos eu tenho trabalho, a gente vive bem, né? Não vai se preocupar com nada, pensei comigo, né? A gente vai viver uma vida mais tranquila, porque eu já tinha toda uma clientela aqui. Sim. Né? Graças a Deus, eu tenho uma clientela aqui de mais de 20 anos, vamos dizer. Então, eu acreditei, assim, que tudo ia ser bom, né? Na volta para o Brasil, né? E, assim, na minha parte foi, né? Na minha parte foi. Então, a minha decisão de vir para o Brasil foi por isso. Você queria... Né? É aquela coisa, né? Lá a vida você não conseguia trabalhar. Ele era aposentado, então ele vindo pro Brasil com você continuaria com seu salão, né? Reabriria um salão e ele ficaria fazendo talvez algum trabalho, né? Temporário, né? O que a gente chama de biscate. Isso. Entendi. Isso, um extra, né? Fazer e ele ficou quanto tempo aqui, Samara? Então, ele ficou aqui durante 1 ano e meio, mais ou menos. Uhum. Daí eu consegui um trabalho para ele temporário, só que a parte ruim é que ele, assim, ele reclamava demais, sabe? Ele não gostava, tipo, de ter que trabalhar todos os dias, porque lá ele trabalhava um dia, folgava 2, né? E aqui no Brasil, ele dizia que aqui no Brasil tinha que trabalhar muito. E ele sentia muita falta dos amigos dele aqui. Então, ele ficava direto no Skype falando com os amigos e ele começou a achar que ele falava que eu enganei ele, que o Brasil era bom. Eu falei, mas o Brasil é bom. Para mim, pelo menos, era bom, né? Só que ele não gostava, ele não estava assim feliz, né? Aí foi que um dia a gente discutiu, né? E eu falei para ele que todo dia, quando eu chegava em casa, tinha uma reclamação. Aí eu falei para ele, né?
poxa, mas todo dia tem uma reclamação, você não está feliz, porque a pior coisa que tem na vida é você não estar feliz, né? E não estar satisfeito com o lugar onde você está. Daí eu falei assim para ele, ele falou assim, se eu ficar no Brasil mais uns 2 anos, eu vou morrer. Daí, e justamente a gente sabe o quanto que é forte as coisas que saem da boca da gente, né? É muito forte. Então, eu falei assim, poxa vida, né? O que eu vou fazer? Daí, eu perguntei para ele, você quer voltar para a Bulgária? Aí ele falou que ele queria. Daí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar passagem para você e você vai. Só que eu não vou, gente. Porque lá eu não tenho trabalho, lá eu não posso me comunicar direito também. Então, a gente tomou essa decisão juntos, né? Dele ir para a Bulgária e depois que passasse talvez algum tempo, até eu voltaria para lá, sabe? Mas, na verdade, acabou sendo mais uma separação mesmo, né? Daí acabou sendo mais uma separação, ele acabou indo e eu acabei ficando aqui no Brasil, né? Enrolada com o casamento lá daí. Meu Né? Deus do céu. E aí vocês se falavam, Samara, nesse meio tempo que ele voltou para a Bulgária? Ou não? No começo a gente ficou um tempo sem se falar. Tipo, uns meses assim, sabe? Porque daí ficou aquela certa situação meio que mágoa, meio que, sabe? Mas eu acabei vendo que isso daí não levaria a nada, eu perdoei, e ele também acabou me pedindo perdão, né, por causa do estresse que ele estava aqui, porque é difícil, gente, é muito difícil você estar num país que não é teu, um país que você está acostumado a fazer certo tipo de coisa e ali naquele país é diferente. Sim. Né? Lá na Bulgária eles prezam muito pelo cheiro da primavera, né? Aquele cheiro das flores. Aqui no nosso Brasil, aqui no bairro onde eu moro, tem muitas fábricas, então o cheiro não é bom, não era agradável, né? Muita fábrica de papel, tem outras indústrias aqui em volta, então é bem complicado. Então, lá também eu não tinha muita amizade, né? As amizades que tinha eram os amigos dele. E, então, você não falava o idioma fora disso, certo, né? né? Tem N situações que levam você a achar que você pensa que, poxa, vai ser legal morar fora? Vai, é muito legal. Mas tem muitas dificuldades também, né? Eu sempre falo aqui no canal, ou para as pessoas que me perguntam, antes de você. Até eu tava eu e minha irmã, nós fizemos um vídeo, ela falou sobre isso. Antes de você ir para qualquer lugar, seja no Brasil, seja fora no Brasil, o mínimo que você tem que fazer é conhecer o local, a cultura, saber o idioma, o mínimo do idioma, né, Samara? Porque eu fui eu fui com a cara e a coragem. Eu não. Assim, sem saber o idioma, né? Eu. Comecei a estudar aqui. Eu também. Comecei a estudar aqui. E não são cursos baratos, são cursos relativamente caros. E a amizade, as amizades. Então você tem que pesar muito, pensar muito, conversar muito pra não acontecer e a pessoa não se frustrar, né? Voltar porque as coisas não deram certos. E, Samara, e como é que foi depois com... Vocês começaram a conversar, né? Voltaram a se falar, a conversar. Isso. E como é que foi? Aí a gente voltou a se falar e ele acabou me pedindo perdão, né? Sobre as coisas que ele fez para mim aqui no Brasil, que me desagradavam. Ele até falou me pediu perdão. Passou-se 2 anos, né? Como eu falei antes, né? Passou-se 2 anos depois que a gente estava se conversando, ele teve um AVC. Mas a gente se conversava todos os dias. Todos os dias ele perguntava para mim se eu estava bem, como é que estavam meus netos. Então a gente tinha um convívio como amigos, né? Sim, sim. Direto.
Passou-se os 2 anos, ele teve um AVC hemorrágico. Ai, meu pai. E, e ele não quis, na verdade, ele não quis fazer o divórcio, porque ele falava assim para mim, que como a pensão dele era muito pouca, era R$ 600 por mês, ele falava assim que quando ele morresse, o dinheiro que ficasse de pensão ia ser para mim comprar bala para os meus netos, porque era muito pouco, ele sabia que aqui no Brasil era muito pouco. Caramba. E a aposentadoria de um búlgaro, quando morre, a viúva fica com um valor pela metade. Ah, meu Deus. Se já ficou com 600, ficou 300, né? Aí eu falei assim, então tá, vamos ficar casado no papel, né? Uhum. Vamos ficar casado no papel, até ver que situação a gente vai levando, né? Aí acabou que ele teve esse AVC hemorrágico. Eu tive que tomar uma atitude, ou eu ia para a Bulgária para visitar ele, ou eu ajudava ele financeiramente, porque a gente estava passando uma crise aqui no Brasil, eu não estava numa situação muito boa, né? Eu conseguiria o dinheiro para ir e voltar, então eu ajudaria nas despesas, porque até então, lá na Bulgária, o que acontece? Tudo é pago. É que nem na Alemanha, eu acredito. Sim. Não tem a parte de saúde que nem nós pública, temos no Brasil, né? Não tem o público, tudo você tem que pagar. Sim. Esse AVC hemorrágico dele gerou uma despesa, né? E como eu era a única pessoa responsável por ele, por ser casada com ele, eu tinha que, vamos dizer assim, eu tinha que pagar, ajudar a pagar alguma coisa, né? E ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão e não tinha filho. Então era a única pessoa. Então eu fiquei numa situação sendo pressionada pelo pessoal de lá, os primos, os tios, né? Eu porque agora eles lembraram de você, né? Porque além de tudo, ainda eles poderiam até me processar por eu não poder, se eu não ajudasse, entendeu? Entendi. Então eu fiquei, mas como a gente é cristão, a gente sabe, né, que os laços que a gente tem quando é casado, mesmo não estando junto, a gente tem um laço muito forte com a pessoa, né? Uhum. Que é um laço com Deus, né? É uma aliança com Deus quando você casa, é um princípio de Deus e é uma aliança com Deus que você tem. Mesmo você não estando morando junto, é aquela aliança que você tem ali, né? Então, o que eu fiz? Eu acabei fazendo um bingo beneficente e, assim, glória a Deus pelos meus amigos, né? Que todos colaboraram. Eu consegui mais de 40 brindes. Fiz um bingo beneficente, consegui enviar dinheiro para ele lá. Que bom, graças a Deus. E para poder manter um pouco mais ele lá no hospital, para poder pagar as despesas, remédios, até que ele conseguisse ficar um pouquinho melhor. Ele ficou na casa da tia dele lá, e a gente tendo contato direto. Isso foi na época da pandemia, Samara? Ou não? Foi depois? Foi antes? Não, foi antes da pandemia. Na verdade, foi 2 anos antes da pandemia. Ok. Ele ficou 4 anos. Por 4 anos ele ficou entrevado numa cama. Caramba. Né? Ele só tinha... Ele ficou entrevado numa cama, ele conseguiu... não conseguia movimentar a perna. O braço ele conseguiu recuperar, mas a perna não. Caramba. Sabe? Foi bem complicado essa parte aí. Então ele não... E daí ele, como ele era uma pessoa muito grande, muito pesado, a tia dele não conseguia cuidar dele. Ela já era bem velhinha. Então ela não conseguia, e eles conseguiram uma parte eles conseguiram lá, era uma casa de recuperação, como se fosse uma casa de recuperação, assim, que tinha médicos, que tinha enfermeira, que cuidava dele, que trocava a fralda, que cuidava, faziam tudo, né, davam banho, alimentação. Então ele conseguiu, pela prefeitura, né, da cidade, ele conseguiu esse benefício. Então daí ele ficou lá, durante 4 anos ele ficou sofrendo essa situação. E nesses 4 anos aqui, vocês conseguiam se falar? Você falava com ele? Conseguia vê-lo?
Ver, não. Ele não se mostrava. Ah, caramba. Ele tinha vergonha de se mostrar. Ah, meu Deus. Eu acredito, assim, que por causa dele estar muito debilitado, né? Sim. Ele não queria se mostrar. Ele queria que eu tivesse a lembrança dele de quando, vamos dizer assim, de quando ele estava bom, sabe? Então, ele não se mostrava. Foi bem complicado esse período, assim. Eu busquei muito, sabe, ajuda aqui no Brasil mesmo. Para uma situação como essa, eu procurei vereadores, eu busquei assim autoridades, advogados, para ver um jeito de eu poder ir para lá, mas eu não conseguia. Até que eu consegui, eu tinha muita despesa aqui, até que eu consegui vender o carro que eu tinha, porque ele não estava quitado. Eu tive que quitar o carro, quitei o carro, daí eu consegui vender ele, sabe? Eu falei assim, agora eu vou para a Bulgária para ver e até fazer minha parte como cristã, sabe? Ir lá visitar, ficar com ele, fazer cuidar dele um pouco, que fosse um período um pouquinho pequeno, né? Que é o que eu conseguiria, mas era o que eu queria fazer. E daí veio a pandemia, né? Quando eu consegui juntar o dinheiro, veio a pandemia. Caramba. Quando veio a pandemia, eu não consegui mais nada. E aí, Daí foi mais difícil ainda. porque na pandemia foram 2 anos que o mundo parou, né? Você não podia sair, você não podia entrar, não podia fazer absolutamente nada. E Samara, Nada. o que aconteceu? Fala pra gente. Esses 4 anos que seu marido ficou lá, né, na Bulgária, você no Brasil, você tentando, tudo que você pode fazer, você fez, né, amiga? Você tentou ajudá-lo o máximo Que que nem eu você falo, pôde. né? Que nem eu falo, né? Deus sabe o tanto dos esforços que eu tive, né? Para que eu conseguisse ver ele e poder ajudar de alguma maneira, porque ele não poderia vir para o Brasil por causa do AVC hemorrágico. Daí os médicos disseram que ele não poderia aguentar no avião, porque a pressão do avião é muito forte, né? Sim. Então ele poderia acabar explode, né? Acaba explodindo a parte do cérebro, eu não sei como. Eu acho que a pressão é muito forte, não né? pode, ele teve Então AVC. ele dizia para mim. Não. E muito tempo sentado, gente. São quantas horas da Bulgária? Na verdade, no avião que fica mais tempo, acho que é 14 ou 15 horas, né? Só. Da Alemanha foram 11, né, irmã? Foram 11 horas do Brasil até Paris. Depois 13 horas total. Muita coisa. Isso, e daí sair fora de Curitiba vai para, né, no caso, daí tem que ir até a Alemanha. A Alemanha não, é outro país ali, Sim, França. Depois de França, daí vem para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Daí tem mais. E daí tinha outra opção, né, de vir de navio. Mas daí era um mês e pouco. Não, é muito cansativo. E daí fora disso, ainda tinha que ter uma acompanhante, né? Tem que ter uma enfermeira junto. Daí se torna tudo mais caro. Sim. Então, tudo isso a gente pensava, sabe? Mas não teve condições, e eu não tive condições de ir para lá, porque eu não tinha dinheiro mesmo. E justamente, quando eu consegui o dinheiro, veio a pandemia, daí parou tudo, né? Daí ele ficou vivo por mais um... Ele ficou vivo mais um período aí de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então ele e daí morreu, o ano passado, né? Ele foi novembro. Morreu no ano passado? O ano passado ele faleceu. Em novembro do ano passado. Em 2020. No 2020, não. Nós estamos Fez em 22. 1 ano e meio. Então ele morreu em 2020. 2020 ele faleceu. E como é que você soube? A família dele entrou em contato ou como foi? Sim, a tia dele me falou assim que ele não estava bem, né? Que ele já não estava comendo mais e que ele não estava mais respondendo, né? Os órgãos dele já não estavam respondendo mais e que era para mim orar por ele, né? E era a única coisa que eu pude fazer, porque daí deu um dia depois ele faleceu, sabe? Foi no dia 23 de novembro de 2020. Puxa vida. Infelizmente. Não deu tempo de você rever o seu amor, né?
Mas, Samara, Não tive. você está contando, né, sua história feliz, né? Porque você foi feliz com ele até o período que pôde, né? Como você disse, ele foi um homem bom para Sim, você. É, foi. esse resumo, o que, que você falaria? É, que você falaria para as mulheres, né, que estão conversando com, que tem um amor estrangeiro, que está conversando com uma pessoa fora do Brasil, que deseja sair do Brasil para se enveredar em outros países? Com a sua experiência, o que, que você falaria para elas? Sempre falo para as meninas que Não um príncipe existe encantado não existe. Eles são imperfeitos como qualquer outro homem tão qualquer. imperfeito. Se você vem para cá, você também tem Homem, que homem, tudo trabalhar. assim, homem aqui no Brasil e fora é a mesma coisa. Só o que muda, vamos dizer assim, é porque ele tem aquele charme de falar meio puxadinho, né? Que nem eu falo assim, puxa para um lado, puxa para o outro. Sim. Mas existem N situações na vida da gente que eu, para mim, foi uma experiência boa porque era uma pessoa que eu amava de verdade. Mas na parte de dificuldades eu tive muitas. Então, não é. Até hoje eu digo assim: eu casei com um estrangeiro pobre, né? Porque todo mundo fala assim: nossa, você casou com um estrangeiro? Eu Eles falo assim: acham. gente, eu casei com um estrangeiro pobre por amor, Uhum. né? E hoje eu deveria estar com uma pensão, dessa pensão mínima aí de R$ 300 aí, que vamos dizer assim, que eu poderia estar ganhando, Uhum. e não tô. Por quê? A legislação da Bulgária também, ela não me permitiu receber essa pensão, porque eu tenho que estar com 55 anos e impossibilitada de trabalhar. Pô, meu pai. E eu jamais, né? Jamais que eu vou ficar mentindo sobre uma situação, sendo que eu tô, graças a Deus, tô bem, consigo trabalhar ainda, né? Então você tem Então, 52, daqui a 3 anos você pode pedir essa aposentadoria, é isso? Na Ou, verdade, na verdade, eu não sei se eu consigo ainda, meu depois de Deus. 3 anos que ele morreu. Ainda tem Uhum. mais isso, né? Ainda, além de tudo, eu teria que pagar um valor de 4 mil para o advogado, Eita. É. né? R$ 4.000 para o advogado para poder receber uma pensão de R$ 300 por mês. Meu Então ficou uma Deus. situação bem complicada. Daí eu falei assim, eu deixei para lá, né? Não adianta, eu não tenho como Pelo valor, vou né? pagar Não valeria pelo a valor pena. e e teria que mentir também, né? Porque daí eu tô numa situação boa, né? Graças a Deus, né? Entendi. E isso daí não faz parte Entendi. Você do teria que nosso jeito inventar. cristão de ser, né? Você teria que inventar que você é doente, que você tá precisando, que você passa fome. Entendi. É, forjar, ou eu estar aposentada aqui, sabe? Se eu tivesse aposentada aqui no Brasil, eu conseguiria. Entendi. Entendi. Bom, eu queria deixar para as meninas, a Samara vai terminar depois, dizer que todas as pessoas têm uma história, todo caso é um caso. A Samara está contando a experiência dela, outras meninas que vendo aqui tiveram experiências diferentes da Samara. Como eu falei, cada pessoa tem a sua vida e tem sua experiência. Eu gosto de trazer aqui, Samara, pessoas que contam o, o real. Pessoas que não ficam na É, internet só postando foto de. E que bom que esteja, né? Que seja verdade. Só sim, viajando. Porque aí no Brasil as pessoas têm essa mentalidade, né? Que você vem para fora, né? Para Europa ou qualquer outro país fora do Brasil, que você tá rica, que seu marido é rico. E não é assim. Às vezes a pessoa é um trabalhador, a pessoa trabalha todos os dias, a pessoa tem uma renda, cada pessoa tem uma história. Em suma, procure investigar, procure absorver tudo que você pode do país, não é, Samara? Da pessoa. É, não vem. tem Não, esse lado também, né? saia do país com. Se a pessoa aspira, né? Achando que vai sair do Brasil, vai ficar rica, né? Que já tá rica. Saia, sabe, não investiga a vida da pessoa, não se apaixona ou acha que tá com um bilhete, né, premiado na mão e que agora a sua vida tá feita. Então eu gosto de trazer pessoas que passaram por experiências boas, que foi o seu caso, que você teve um momento bom, mas que também aconteceu, né, ficando 4, 5 anos longe do seu marido, sem poder vê-lo, sem poder voltar, veio a pandemia, você ficou mais ainda impossibilitada,
E o seu marido não se adaptou no Brasil, igual o meu, também não se adaptou. Gosta do Brasil como visita, mas para morar não. Então, assim, a gente tem que sentar e conversar sempre para não ter problema lá na frente. Não é, Samara? Justamente, justamente. E daí eu acho assim que também a gente tem que saber de qual país, tipo assim, na Bulgária é um país de aposentado, né? É um país de pessoas que estão aposentadas. Os jovens, eles não vê a hora de completar os 18 anos e ir para outros países. Os países que estão ainda, né, que ganham mais, né? Então, no caso, você vai ficar num país, que nem lá na Bulgária que a gente ficou, um país que não tem trabalho, que não tem uma perspectiva de vida melhor. Então, as pessoas que as meninas que forem têm um namorado, alguma coisa que queiram casar com um búlgaro, tem que saber dessa parte, porque lá quase não tem trabalho, tem pouco trabalho, e as pessoas que ficam na cidade são os aposentados. Então você não tem uma perspectiva de que mesmo que você case e você vai trabalhar, você sabe que lá você não vai ter muita opção de trabalho. Sim, sim. Né? Então as pessoas têm que ficar cientes disso, né? Que o recado que a gente tentou passar para vocês foi dado, né? E espero ter ajudado. Tá bom, minha querida? Tá ótimo, querido. Olha, eu adorei sua participação. Você deu um recado bem dado mesmo. Espero que as meninas tenham escutado. A gente não tá querendo desestimular ninguém, mas só alertar, né, Samara, para que elas fiquem espertíssimas. Ah, Samara, fala um pouquinho do seu trabalho. A Samara tem um trabalho de ajuda também, não só ajuda em conselhos, mas também é uma ajuda que ela vai explicar um pouquinho. A Samara trabalha, ela mora no sul, né, em Curitiba, né, Samara? Curitiba. E ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho das roupas terapêuticas que ela falou. Eu dei um jeito na minha coluna aqui, já tô pensando nessa roupa terapêutica aí. Explica pra gente, Samara, por favor. Então, eu além de trabalhar com cabeleireira, né, a gente acaba criando certas dores, né, no corpo. Então, no coluna, nas articulações nos braços, né, eu já estava tendo problema com o nervo ciático, até que eu conheci uma pessoa, né, que veio para mim e falou assim, olha, eu posso resolver o teu problema aí com as dores, simplesmente você usando uma roupa, né. Foi aí que eu conheci a Bion. A Bion, ela vem de uma tecnologia assim, super avançada, né, que foi uma empresa foi a Ródia, que é uma multinacional, que ela inventou o fio, e a Bion fabricou as roupas que dá melhoria pra gente, com infravermelho longo, filtro V, né, e mais filtro V e mais o antiviral. Na verdade, então, essa roupa, ela tem vários benefícios para a gente, né? Que são tira as dores do corpo, né? Faz uma verdadeira, eu já digo assim, uma verdadeira drenagem linfática, porque a pessoa que usa, ela acaba fazendo bastante xixi, eliminando toxinas na urina e nas fezes. Então, você começa a usar uma roupa da Bion, você começa a fazer bastante xixi. O xixi começa no início a ficar bem escuro. O teu intestino vai funcionar melhor, né? Ela ajuda a eliminar todas as toxinas do organismo no xixi e nas fezes, a circulação sanguínea. Sim. A circulação, então, você imagine, se tua pele vai ficando boa, as varizes, para quem tem trombose, que já fez cirurgia, ela vai sumindo as varizes com o tempo. Então, eu tenho, para quem queira saber depois, eu tenho no meu umas fotos, tudo no meu WhatsApp, que eu posso estar mandando para as pessoas que ficarem interessadas, com relação a antes e depois, tem depoimentos. Sim. Muito interessante para as pessoas que queiram saber sobre dor na coluna, dor no ciático.
Então, a gente tem um trabalho aí, feito um trabalho bem bacana aqui no Sul. Essa fábrica, ela fica em Brusque. Sim. E eu tô Brusque fica onde, divulgando o Samara? produto, né? Vendendo bastante, graças a Deus, pelos benefícios que ela está fazendo. Não tem uma pessoa que compre a roupa e que não diga que tá melhorando a Meu Deus situação do céu, tô vendo dela essa de roupa, irmã. saúde, né? Tô aqui toda torta, tô aqui com a minha irmã, tô toda torta aqui que eu abaixei, eu vou querer essa roupa, Samara. Tô fazendo aqui uma massagem. Tô aqui Aham. dando massagem nas costas, porque tô com as costas todas doendo. Ah, então, é bom querido, saber. vamos pegar essa roupa aí que a nossa coluna tá podre. Além de tudo, gente, porque, vamos dizer assim, como a gente tem movimentos repetitivos, né? Até quem mexe só com o computador tem movimento repetitivo. Certo? Então, tem um manguito que ele vem até aqui, né? Ela pega toda a mão, que ele vai te ajudar na parte das mãos ela vem até o ombro. Tem isso na circulação, porque se ativando a circulação, você, veja, é uma irrigação que você está fazendo para o corpo inteiro. Então, o teu organismo, ele vai funcionando, ela faz uma regeneração nas células também. Então, tudo no teu organismo vai funcionar bem, tudo. Não é só dores, é tudo. O teu sono, a tua qualidade de vida de sono, com relação à imunidade também. Ô, Samara, Então, vou fazer a pergunta que eu te falei. É papo de vendedor isso aí, ô, Samara? Olha, eu tenho cliente que fala assim para mim, nossa, Samara, se não fosse você falar, porque, tipo assim, que a pessoa me conhece há 20 anos aí, vamos dizer, ou mais tempo, né? Ela fala, se não fosse você falar para mim, eu não acreditava. A primeira coisa que eu fiz foi comprar roupa e usar. A partir do momento que eu comprei a roupa e coloquei no corpo e comecei a usar, na verdade, eu não uso só 6 horas a 8 horas, não. Eu uso 10, 12 horas por dia. Essa roupa que você tá usando, inclusive, é ela, né? E essa como aqui você é a ficar que mais eu um tô usando. pouquinho em pé, Samara, pra ver? Um pouquinho mais distante para as pessoas É verem? uma camiseta normal, gente. Normal, aham. Né? Daí tem a logo deles aqui, Sim, ó. sim. Da Bion. Sim. Então, olha só, pessoal, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o contato da Samara, das suas redes sociais, né, Samara? WhatsApp, Facebook, Instagram. Ela vai deixar também o link da empresa. E eu tenho certeza, eu vou conversar com ela daqui a pouquinho, depois ela vai me passar todos os detalhes pra gente ver como é que vai chegar aqui na Alemanha também, né? Essa roupa. Enfim, então depois no finalzinho vocês procurem aí no link da descrição. Samara, o nosso bate-papo está infelizmente chegando no final. Eu quero de novo te agradecer pela sua participação, por esse bate-papo rápido, mas muito inspirador, que trouxe muita coisa, muita experiência boa e fazer as pessoas pensarem que esse é o objetivo do canal, fazer as mulheradas pensarem, sentar e falar, caramba, é isso mesmo, vou, não vou, esse é o objetivo também do canal. Queria que você fizesse sua despedida, as últimas palavras. Como você já falou, recado dado, espero ter te ajudado. Dê suas palavras finais. Olha, gente, eu espero ter ajudado todo mundo aí, né, que às vezes está naquela dúvida, né? Pensa, assim como você falou também, vamos fazer uma busca pelo país onde você está tendo um relacionamento com uma pessoa, vamos conhecer, vamos saber como que é, vamos ver os costumes, como as pessoas se comportam, né? Ver brasileiros que já estão lá para poder poder ter conhecimento de saber, né? Conhecimento para saber realmente se é verdade, se não é verdade, isso, aquilo, aquele outro, porque também tem muita mentira no meio às vezes, Sim, né? A gente não sabe, né? Sim, muito caso. Então é isso. Então é isso, gente. Um abraço para vocês, tudo de bom. Querida, um grande beijo. E esperamos uma Até a próxima oportunidade, um grande beijo. Fica com Deus, dá um beijo nas Agradeço suas netas. de coração, sabe? Agradeço de coração por poder estar proporcionando um benefício para as pessoas também, né? Aí. Obrigada, viu? Esse canal é para mulheres como você, para ajudar, levantar outra mulher que com certeza esse seu testemunho vai estar ajudando muita gente, você pode ter certeza disso, tá?
Querida, fica com Deus, um grande beijo, muito obrigada Amém. e até a próxima. Tchau, querida. Amém. Tchau, tchau.